8h52, agora quem está com a gente aqui é a Beatriz Ferretti, editora de assuntos internacionais da Band News TV, que vai falar sobre a queda de uma ditadura que já durava mais de 50 anos com a mesma família. E agora as atualizações com o envolvimento inclusive do Conselho de Segurança da ONU, que se reúne mais tarde. Bom dia, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Lupato, Sabina. Oi, Beatriz. Bom dia aos ouvintes. Nesta tarde vai ter uma reunião a portas fechadas em Nova York, no Conselho de Segurança, uma reunião que foi solicitada pela Rússia para debater agora o atual cenário na Síria depois da queda de Bashar al-Assad. A Rússia confirmou nesta manhã, por meio do porta-voz do Kremlin, que é o governo do país, que recebeu Bashar al-Assad e seus familiares, concedendo esse asilo político depois da tomada de boa parte do país pelos rebeldes, que em questão de 11 dias migraram do norte até a capital Damasco. Nesse trajeto foram libertando prisioneiros do regime Assad até chegar à capital e fazer o que a gente acompanhou, na data de ontem. Há muita incerteza política nesse momento no país, apesar desse sentimento de alívio por parte da população e parte do mundo, do livramento de uma ditadura extremamente brutal que massacrou 500 mil de pessoas, desde o início da Guerra Civil da Síria, em 2011. Há também essa incerteza porque a gente está falando de um grupo rebelde que tem origem na Al-Qaeda, no Iraque, o Hayat Tahrir al-Sham, HTS, e eles são um grupo jihadista que usam a violência para impor a sua interpretação das leis islâmicas. Eles prometeram que vão conversar com o primeiro-ministro sírio, que os sírios terão a liberdade de decidir quem vai governar o país. Estão prometendo um tom mais moderado, mas, por exemplo, quando a gente olha para trás, citando outras nações, no caso do Afeganistão, quando a gente acompanhou 3 anos, ao final, 3 anos, 4 anos quase, o final da guerra no Afeganistão e a retomada do poder do Talibã, eles prometeram um tom moderado e hoje o que a gente vê é completamente o contrário, escolas fechadas, as mulheres tendo seus direitos reprimidos. Então há muito temor do que vai acontecer com a Síria agora, com rebeldes tentando governar o país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ontem deu uma declaração dizendo que esse é um momento de oportunidade e de incerteza. E agora, certamente, vai ser tempo para que a diplomacia trabalhe e tente acompanhar essa situação de perto. O governo do Brasil se manifestou ontem por meio de uma nota. Hoje, o nosso repórter em Brasília, Túlia Manso, também tem uma apuração dizendo que o governo brasileiro determinou a retirada do corpo diplomático da Embaixada do Brasil em Damasco. O plano A do Brasil é transferir esse corpo diplomático para o Líbano e depois eles serem trazidos aqui para o nosso país. Isso vem no movimento depois que o Itamaraty disse que há cerca de 3.500 brasileiros na Síria, e recomendou que esses cidadãos deixem o país por meios próprios. Por enquanto, não há previsão de nenhuma operação de repatriação. Porque, como você explicou, e aí até se a gente puder falar um pouco mais sobre isso, Beatriz, foram muitos grupos de oposição que se juntaram para a derrubada. Agora, será que vão se entender a partir de agora para governar, de fato, o país? Essa é a maior preocupação do momento, Se não começa uma outra guerra civil agora entre esses tantos grupos que se sempre uniram. acontece, Essa sempre é a dificuldade quando é uma situação como essa. Foi uma coalizão de grupos rebeldes, frágil, extremamente frágil, liderada por esse HTS, mas sim, são vários grupos que pensam diferente. A Síria é totalmente dividida, os rebeldes eles estavam, nesse tempo adormecido da guerra na Síria, ainda ocupando a cidade de Idlib, que fica no norte, enquanto o regime de Assad estava controlando a maior parte do país, mas ainda assim tem outras células, tem grupos curdos, tem outros mais extremistas que têm o apoio dos Estados Unidos, que ainda mantém posições, tropas por lá. Então, é um país totalmente dividido com vários grupos rebeldes, extremistas, além do que tinha a ditadura de Bashar al-Assad, tem o exército que tinha o apoio da Turquia, e agora sim, eles vão ter que chegar num consenso e tentar atender a uma população extremamente frágil, fragilizada, traumatizada, e mais, a gente está falando de um conflito que provocou
a maior crise de refugiados da história desde a Segunda Guerra, né? Foram 5 milhões de refugiados que foram dispersados ali em vários países, principalmente na Europa, e também há esse questionamento, será que essa população vai conseguir voltar para casa, para o seu país, ou não, né? Vai ter condições de fazer isso? Então, é um início de um novo capítulo da Síria, mas não significa que a crise acabou, né? Como eu falei já, e o próprio presidente americano falou, é um período de total incerteza que vai começar a se desenhar agora diante dos nossos olhos, né? Vamos esperar para ver. Obrigado, viu, Beatriz Ferretti? Obrigado, Beatriz. Obrigada.